A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo sempre utilizava belos exemplos de coisas físicas e coisas materiais para explicar o espiritual. Ele utilizou, por exemplo, uma parábola dos terrenos ou da semente que era semeada nesses terrenos. Vemos Jesus comparando, por exemplo, fazendo a comparação entre a nossa vida e os lírios dos campos, as flores, falando sobre aves dos céus. E hoje temos um exemplo lindo de comparação que Jesus Cristo fez, que foi com uma criança. E a pergunta é: por que é que Jesus disse que deveremos nos tornar como uma criança e nós vamos crescer muito espiritualmente e também em conhecimento? Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Aí você vai observar que receber como uma criança receberia o reino dos céus. Antes de explicar isso aqui, eu quero deixar bem claro para vocês que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento, explicação da palavra e uma oração é todos os dias. E quero, te convidar a nos acompanhar e deixe o seu comentário, seu a paz do Senhor, seu amém. Primeiramente, criança é sempre feliz, ela é alegre. Então a primeira coisa que uma criança tem é alegria. Temos que receber o reino dos céus com alegria. Temos que sorrir, que divertir. Temos que ser pessoas felizes, que buscar a felicidade. E é uma felicidade que se encontra em Cristo. É uma característica de quem já encontrou o reino de Deus. Segundo, crianças são sinceras. Elas não são como os políticos de hoje, por exemplo, e não apenas políticos, mas também muitos líderes religiosos, pastores, pregadores, seja lá quem for, líderes de seitas. Eles sabem um argumento, eles treinam a língua, o idioma, neurociência, tudo para manipular a massa, para falar aquilo que você quer ouvir, para você fazer aquilo que eles querem que você faça. Crianças são sinceras. Se ela não gosta, ela fala que não gosta. Se ela acha feio, ela fala que é feio. Criança não sabe fazer joguinhos para conseguir o que quer. Não sabe ser falsa. Terceiro, a criança, elas confiam no cuidado paternal. Isso aqui é a coisa mais linda que tem. A criança pode ter medo de perder o pai, ou a mãe, os pais. Mas enquanto ela sabe que tem os pais, ela vai ter cuidado, ela vai ter proteção, ela vai ter alimentação. Nós, como criança também no reino de Deus, o único medo que nós devemos de perder, o único medo que nós devemos ter de perder é a salvação. É o nosso Pai. O restante é tudo uma consequência. Se morrermos, sabemos que morremos salvos. Sabemos que iremos para a glória. E isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Até mesmo porque já foi pago na cruz do Calvário, pelo sangue do nosso Jesus Cristo, sacerdote por excelência. Quarto, Estou misturando aqui. Quarto, criança é humilde. Tem gente que reclama de tudo, tudo tá ruim. A criança, ela diverte. Ela diverte subindo em uma escada rolante do shopping. Ela diverte comendo, sei lá, açúcar queimado. Tudo para ela tá bom, ela é humilde, ela não tem aquela arrogância, não sabe fazer preconceitos. Ela aprende a ser preconceituosa com os demais, com os pais, com os adultos, mas criança, tudo para ela é bom, tudo para ela é certo, para ela tá tudo tranquilo. Talvez o ponto principal que Jesus queria dizer aqui é porque os discípulos vinham em uma confusão, querendo saber quem era maior no reino dos céus. Outros discípulos querendo que a mãe pedindo para que um assentasse à direita, o outro à esquerda. Mas aqui talvez essa parábola das crianças tenha
acertado de cheio o ego dos discípulos de Jesus Cristo. Estavam procurando status, estavam procurando benefícios, estavam procurando estar acima dos demais, querer ser melhor do que os demais. E criança não tem isso. Ela apenas quer brincar, ela apenas quer divertir, ela apenas quer viver. Essa é a diferença de uma criança. E a última característica de uma criança e de quem vai morar no céu é que criança vai crescer. Quando você olha para um adulto, você sabe, ele já está caminhando para morrer. Se for um adulto de meia idade, está caminhando para ficar idoso e depois todo mundo sabe, vai morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia. Mas quando você olha para uma criancinha pequenininha, ela está caminhando para ser adulta, para ser, para desenvolver tanto fisicamente quanto intelectualmente. Então é isso que é a diferença. Um cristão que recebe o evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, como criança, ele vai crescer. E para crescer precisa de saúde espiritual. Para crescer precisa de uma alimentação, um leite racional, palavra de Deus de verdade. Para crescer precisa do sol da justiça iluminando a nossa vida. É isso. Uma pessoa que não aceita o evangelho transformar a vida dela, que não aceita a mudança de vida, que não aceita Deus entrar na vida dela e mudar os preconceitos, medos, os valores, ela não aceita o evangelho fazê-la crescer. É uma pessoa que não recebe como criança e ela está mais perto de morrer espiritualmente do que de crescer. Toda criança vai crescer. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa rica palavra. E que nós venhamos, Pai, como criança, crescer na graça e crescer no conhecimento. Que nós venhamos, meu Pai, aprender a nos divertir com coisas simples, a ser feliz com aquilo que o Senhor nos deu. Pai, que nós venhamos, meu Pai, ser pessoas mais sinceras, que não venhamos ter palavras, meu Pai, manipuladoras, que nós venhamos, meu Pai, ter o Espírito do Senhor em nossas vidas. E que nós venhamos cada dia mais, Pai, confiar no Senhor, na Tua providência, na direção do Senhor. Pai, muito obrigado. Uma criança sempre chama o Pai de Pai. Ela está sempre próximo do Pai. E assim queremos estar sempre próximo do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.